Olá, eu gostaria de explicar um pouco melhor esse exemplo 2.6, porque nós utilizamos aqui logaritmo e algumas propriedades dos logaritmos, e talvez algumas pessoas não estejam familiarizadas e possam não ter entendido. Tá? Então, retomando, né, nós temos uma situação em que eu gostaria de ter capitalizado um total de 8.000, e eu tenho um valor presente de 7.000 e eu tenho uma taxa de 1,2% ao mês, que é a mesma coisa que 0,012 ao mês, que é aquilo que é o formato decimal, ok? E, obviamente, ele está buscando quantos períodos, ou seja, ele está buscando N. Esse é a nossa incógnita. Então, retomando, como é uma capitalização composta, a gente utiliza essa estrutura, né, de expressão algébrica para poder determinar. Então, substituindo esses valores que a gente tem aqui, nós temos a seguinte situação. O valor futuro, então, seria o nosso 8.000, certo? O valor presente seria os 7.000. 1 mais i seria 1 mais 0,012, lembrando que eu tenho que somar no formato decimal, e o nosso n é a nossa incógnita, ok? Ajeitando um pouquinho melhor, eu vou colocar aqui 8.000 dividido pelo 7.000, vou passar para cá, né? Na verdade, estou dividindo ambos os lados pelo 7.000, vai ficar 1,012 elevado a n. Então, observe que eu já fiz a soma de 1 mais 0,012 e retirei esses parênteses aqui, ok? Ajeitando um pouco melhor, retirando aqui esses três zeros, né? Eu teria algo assim, 8 sobre 7 seria igual a 1,012 elevado a n. Bom, agora o meu objetivo é retirar ou determinar o valor de n. Essa é uma expressão, uma equação, vamos dizer assim, exponencial. Para isso, eu vou utilizar duas propriedades, né, dos chamados logaritmos. Vamos recordar, então, como é que são essas propriedades dos logaritmos. Observe o seguinte, se eu tenho uma igualdade qualquer, por exemplo, A igual a B, isso significa dizer que o log de A é igual ao log de B, certo? Ou seja, simplesmente eu posso aplicar logaritmo de ambos os lados da igualdade e a igualdade não se altera, ela permanece a mesma. Observe aqui que eu usei o log na base decimal, pode ser qualquer log em qualquer base, certo? Desde que a base seja a mesma dos dois lados, né? Então, se eu uso o log base 10, aqui tem que ser log base 10, não posso misturar bases do logaritmo, ok? Então, essa é a primeira propriedade dos logaritmos que a gente vai aplicar nessa nossa expressão aqui. Vamos considerar que esse lado vai ser A e esse lado vai ser B, certo? Então, mas antes da gente fazer isso, deixa eu mostrar outra propriedade, que é a seguinte. Se eu tenho essa condição, por exemplo, de A elevado a N, e se eu aplicar log, né, de A elevado a N, isso aqui é exatamente igual a n do log de A. Observe o que aconteceu. Nós temos aqui a situação em que o log foi aplicado numa condição exponencial e o expoente saiu daqui e foi para frente multiplicando o logaritmo. Então, é exatamente isso que a gente obtém aplicando o logaritmo sobre uma base e um expoente. Então, é exatamente isso que a gente tem aqui, ó. Nós temos aqui, a gente vai aplicar o log dos dois lados, e o log desse lado aqui vai fazer com que o nosso n venha para frente. Então, vamos fazer isso usando essa mesma expressão, vamos substituir, então, essa condição. Então, vamos aplicar log de ambos os lados, então ficaria log de 8 sobre 7, vamos colocar um parênteses aqui para ficar melhor, é igual a log de 1,012 elevado a n, certo? Então, como a gente viu, eu vou pegar esse meu log aqui, esse meu n, desculpa, aqui, que está nesse expoente, eu vou colocar à frente. Então, continuando, ficaria, então, log de 8 sobre 7 é igual a n do log de 1,012.
E agora, vamos isolar o nosso n aqui, né? A nossa incógnita. Vamos colocar isso aqui dividindo para o outro lado, isolando o n, nós temos a seguinte situação. N seria igual a divisão entre log de 8 sobre 7 divididos por log de 1,012. Certo? Então, seria algo parecido com isso para poder determinar o nosso n. Bom, agora o que que a gente vai fazer? Vamos pegar a nossa calculadora, né? Fazer o 8 dividido pelo 7, certo? Aplicar o log e calcular. Então, vamos continuar aqui. Então, nosso n seria igual ao log de 8 dividido por 7 vai dar 1,142,857 e assim sucessivamente. Ou seja, vou deixar esse número na minha calculadora. Tá? E aqui embaixo eu vou repetir o log de 1,012. É o número que eu tenho. Certo? E aqui eu vou fazer o seguinte. Esse log de 1,42857, eu vou pegar a minha calculadora científica e vou calcular esse log, tá? E aí, calculando isso, vai me dar, então, um log, vamos fazer assim, n igual a, o log lá, vai dar 0,057991947, ou seja, um número relativamente grande. E vou calcular também, aproveitando, o log de 1,012, que vai me dar 0,005180513 e também continua. Fazendo essa divisão, eu vou encontrar, né, o resultado de 11,194, alguma coisa também. Observe o que que nós encontramos aqui, certo? Nós encontramos uma situação aqui em que esse número de 11,194 é quantidade de períodos. Mas quantos períodos? Anos, meses, dias? Observe que, como a nossa taxa de juros está dada no formato ao mês, esse período que eu encontrei aqui, na realidade, está dado em meses. Certo? Então, esse período está dado em meses. Esse é o nosso resultado do nosso cálculo. Ok? Lembrando que quando a gente calcula o logaritmo, é possível que você não tenha esse log na base 10, você pode usar qualquer log. Por exemplo, o log neperiano, que é o log na base E, que pode ser utilizado também. Então, pode ser o log na base E, daí esses resultados aqui não vão ser esses que a gente encontrou, mas a divisão vai dar exatamente a mesma coisa, 11,194. Ou seja, independente do tipo de logaritmo, ou da base do logaritmo que nós utilizamos no nosso cálculo, o resultado sempre vai ser o 11,194. Ok? Então é isso.